para vocês me falarem se compartilha a tela direitinho. Tá compartilhando? Tá sim, prof. Ah, beleza, então. Chegou alguém, deixa eu só abrir lá. Então, hoje a gente vai falar de algumas coisas bem específicas sobre manipulação, tipos de medicamentos que a gente pode manipular, esse tipo de coisa assim, para vocês terem uma noção, né, do que pode e do que não pode. Porque as farmácias de manipulação, elas precisam ter vantagem em cima das farmácias de dispensação, né? Se elas não tiverem possibilidade de manipular outras coisas que, de repente, uma farmácia de dispensação pode vender, fica um pouquinho, né, o questionamento. Por que eu vou esperar, então, 2 dias para mandar fazer um medicamento numa farmácia de manipulação, se eu posso ir na farmácia de dispensação, comprar o produto pronto, né, e pegar o produto na hora e já começar o tratamento. Então, há algumas vantagens precisa ter, né, e aqui a gente vai falar, então, de algumas situações que a gente tem, então, essas vantagens e dessa forma trazer, vamos dizer assim, incentivo para quem quer, precisa de um medicamento e tem que escolher entre uma manipulação e uma dispensação. Bom, existe um incentivo grande, que é o incentivo financeiro, né? Então, uma boa parte dos medicamentos que muitas vezes custam caro numa farmácia de dispensação, eles acabam sendo mais baratos numa farmácia de manipulação. Isso já é um bom incentivo. Claro que tem aqueles produtos que não vai ter possibilidade de concorrer. Hoje a gente tem alguns produtos na dispensação que já tem uma concorrência tão grande entre as indústrias que os medicamentos acabam ficando muito baratos. E a farmácia de manipulação nem sempre ela vai conseguir acompanhar isso. Mas os medicamentos mais caros, a gente percebe que a farmácia de manipulação consegue concorrer bem com isso. Então, nesse setor, né, dos medicamentos mais caros, a farmácia de manipulação já é uma vantagem. Mas tem outras vantagens que a gente tem, né, que a farmácia de manipulação acaba saindo na frente. A primeira delas é o caso dos medicamentos órfãos. Vocês já ouviram falar de medicamentos órfãos? São medicamentos que a indústria farmacêutica não tem interesse em manipular. Então, geralmente está ligado com a questão do custo de produção. Então, são medicamentos que, para a indústria, não vale a pena mobilizar uma linha de produção inteira, né? Às vezes gastar dinheiro com máquinas, equipamentos e pessoas para chegar lá da frente e fazer um produto barato, né? Muitas vezes barato, e que não tem muita gente que utiliza esses medicamentos. Então, vou citar o exemplo, por exemplo, da quinina, do quinino, e depois, né, a hidroxicloroquina, a cloroquina, a hidroxicloroquina, que não eram também produzidos pela indústria de medicamentos. Passaram a ser produzidos há algum tempo atrás, mas até algum tempo atrás a gente só tinha um laboratório federal, né, então público, que produzia o laboratório do Exército, que produzia para o próprio Exército e produzia para distribuição nas unidades de saúde quando necessário. Por quê? O quinino, a cloroquina eram utilizados mais para tratamento ou preventivo
de malária, né? Então, é um tipo de doença que é uma doença que ela não está espalhada por todas as regiões, ela não acontece de forma generalizada no país nem no mundo. Então, são locais específicos que têm essa doença e, dessa forma, é uma pequena parte da população só que vai precisar desse medicamento em algum momento da vida. Deixa eu abrir lá que chegou alguém. Então, a indústria sempre pensou o seguinte: não vale a pena mobilizar, então, uma linha de produção grande, né? Porque as linhas de produção, elas são grandes, são caras e tudo mais, para fazer uma pequena quantidade desse medicamento para abastecer aí algumas regiões do Brasil. Então, quem sempre tomou conta disso foi a indústria de medicamentos do Exército, pública, né? Então, só um pouquinho que chegou mais alguém. Não está dando certo aquele negócio de deixar a porta aberta. E então, o que acontece? A gente tem esse caso, né, que depois uma certa indústria resolveu dar começar a produzir, mesmo, né, sabendo que não teria uma produção gigantesca, não teria uma busca gigantesca desse produto. Acabaram, né, que por conta de toda essa situação, tudo isso que a gente viu acontecendo, de repente eles acabaram meio que acertando, porque venderam e estão vendendo bastante. Tem alguém com o áudio aberto aí, tá fazendo barulho. Obrigado. Ô, professor, deixa eu até Oi. comentar como foi muito. O senhor falou da cloroquina, né? Aham. O ano de 2019, meu pai faleceu. Começo de 2020, eu levei a minha mãe fazer um check-up e um Uhum. doutor, um geriatra, passou uma manipulação com. Ele trouxe um complexo. Fizeram um medicamento usado lá nos Estados Unidos, ele trouxe um complexo para manipular, e essa manipulação em hidroxicloroquina. Aham. E até, por sinal, foi muito. Minha mãe vem de artrose, artrite, as doenças de pessoas mais Uhum. usada com o tempo, né? Aham. Sim, E normal, daí né? a gente andou manipulando tudo, tava bacana. E daí nisso veio essa questão do uso da cloroquina no Covid. Aí, professor, aí acabou, daí não achava em lugar nenhum para manipular. E daí, de Uhum. repente, foi trocado o princípio ativo por. Eu não lembro pelo que foi trocado, também não resolveu, Aham. não ficou bom. E depois disso, o medicamento passou a ser controlado, somente com Pois é. receita. Pois é. Então, as pessoas que já utilizavam, né, por exemplo, para outras situações, porque esse medicamento passou a ser indicado para outras situações também, né, não só para malária, como era antigamente, mas passou a ser indicado para outras, se eu não me engano, lúpus, problemas de doença autoimune, não sei o quê. E daí as pessoas que começaram a utilizar, e foi por isso que essa grande indústria aí começou a produzir, então deixou, né, percebeu que talvez, né, pelo fato de começarem a utilizar para outras situações, valesse a pena, eles acabaram começando a produzir. E eu tenho certeza que eles não imaginavam que iria dar esse salto gigantesco na produção. Então, pensando pelo lado comercial, pelo lado financeiro, eles acabaram tendo bastante sorte, né, nesse caso. Mas sim, além da questão de passar a ser controlado e ser mais difícil para as pessoas que já faziam uso, né, o preço disparou. Eu não sei exatamente como que aconteceu na farmácia de manipulação. Provavelmente eles tiveram que começar a comprar a matéria-prima muito mais cara e provavelmente tiveram que aumentar os seus preços também. Não sei se
se você pegou exatamente essa época da questão de passar para o controle, você falou que sim, né? E a questão do preço, não sei se chegou a fazer muita Assim, diferença. assim, professor, porque foi em outubro de 2019, aproximadamente, que a gente começou a fazer o tratamento com a minha mãe, né? Aham, Outubro de 2019. Aí, quando chegou a época de março, uhum, além de não achar nos laboratórios, nossa, teve alguns dias que eu ia para a faculdade, saía da faculdade e passei num monte de farmácia de manipulação para ver essa receita, não aham, achava. aham, E quando começou a achar, professor, aí veio a questão porque foi em março, acho que foi lá pelo mês de maio que começaram a falar sobre a questão da hidroxicloroquina no tratamento de Covid. Foi um pouco depois que começou não foi já de início, né? aham, não, não foi. E daí, quando daí tivemos que voltar no geriatra e pedir receita. Aí o preço também foi lá em cima. Eu imagino. Na verdade, é especulação, né, professor? Sim, Ultimamente, e a gente vive numa cultura infelizmente, o nosso povo tem uma cultura de tirar vantagem, né? sim. E Certo? começa muito lá atrás, né? Já começa lá na indústria, e daí você, como é dependente da indústria, você acaba meio que, nesses casos, né? Você acaba meio que tendo que incorporar esse aumento da indústria, porque senão você lá na frente vai levar prejuízo, né? Claro, vamos pegar um exemplo aqui. Quando começou essa questão da pandemia, a gente tinha indústria, farmácia de manipulação, todas faziam lá seu álcool gel, né? Todas tinham a matéria-prima, tudo mais, e obviamente que era um preço razoável, né? Você comprava por um preço bem razoável. De repente, quando começou a se falar em uso de álcool gel, porque álcool gel aqui, álcool gel ali, do dia para a noite, os preços já lá nas farmácias de manipulação e já lá nas farmácias que distribuem o álcool gel, por mais que eles já tivessem tudo isso em estoque, o preço, né? Por quê? Porque começou uma busca desenfreada e para ganhar dinheiro mais fácil, né? Todo mundo viu a demanda aumentar, resolveu aumentar o seu preço também. E de repente um álcool gel que o frasquinho custava aí R$ 2 passou a 10, né? Do dia para a noite. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que sim, foi uma estratégia das farmácias e das indústrias não, das empresas que vendiam diretamente para o consumidor para ganhar dinheiro fácil, mas também já imaginando que ia inflacionar isso lá em quem produz a matéria-prima. E foi o que aconteceu. Desapareceu a matéria-prima do mercado, as farmácias de manipulação tiveram que começar a reinventar, né, inventar fórmulas para produzir álcool gel, porque a demanda era muito grande, e acabaram, né, usando o que tinha. Chegou um determinado momento que acabou a matéria-prima nas farmácias, e se a farmácia quisesse comprar, para continuar oferecendo para o consumidor, ela ia ter que pagar lá 10 vezes mais do que ela pagava normalmente a matéria-prima. E, obviamente, ela repassou isso para o seu cliente, e provavelmente aumentou ainda mais o preço. Então, tem muito essa coisa de especulação mesmo, né? De simplesmente saber que vai ter um aumento na demanda e já resolver aumentar o preço assim até não poder mais para ganhar mais dinheiro e mais fácil. Tanto aconteceu isso que várias empresas aí é, foram, como é que a gente diz? Intimadas para indicar por que elas tinham aumentado tanto os seus preços do dia para a noite, né? Então, o serviço público estava bastante de olho nisso. Mas é isso, acontece muito. Houve
Houve processo, até saiu uma lei, professor, quem denunciasse, tivesse como comprovar os aumentos abusivos, seria multado pela Receita Estadual, Receita Federal, e o problema, professor, no geral, tudo houve uma especulação muito grande. O senhor tem uma ideia? Só fazer um comentário. Eu comprava máscara descartável, pacote com 100, o professor pagava 14, 15 Sim. reais. O mesmo pacote virou 100 e não sei quanto. Sim. Eu usava luva de vinil, né, para o pessoal manusear os alimentos aqui na produção à noite. Uhum. Eu pagava 17, 18, algumas marcas, 20 reais a caixinha de... virou um absurdo. Sim. Virou uma especulação de mercado que aí agora, depois que passou essa questão, o preço baixou, porém ainda continuou muito alto do que era. Exatamente. Baixou, mas não baixou no mesmo nível que era antes, né? E a outra questão que, infelizmente, é a nossa cultura, professor. Nós vivemos numa cultura aqui no Brasil que é de oportunismo, né? Oportunismo, exatamente. É exatamente isso. E daí, ainda muitas vezes, né, como nessa situação que você falou aí das máscaras, né, a gente depende, né, no dia a dia da gente, a gente depende dessas máscaras, não só como, hoje, como pessoa, né, consumidor, mas a gente, né, quem trabalha, precisa manipular, seja medicamento, alimento, qualquer coisa, ou até mesmo vários processos de produção aí são dependentes, né? E aí as empresas, elas ainda alegam, né? Nossa, olha, nós aumentamos muito porque a China começou a cobrar mais caro, mas agora eles começaram a cobrar mais barato, então a gente vai baixar os preços. Mas eles nunca baixam os preços realmente para os patamares anteriores, né? Eles continuam com o preço inflacionado, né? Mas dizendo, olha, nós somos bonzinhos e nós baixamos o preço para vocês. E a gente sabe que não é assim exatamente que a coisa acontece, né? Mas, infelizmente, a gente tem isso, e vou te falar que eu achei que era uma coisa assim muito do brasileiro, mas a gente tá vendo aí exemplos no mundo inteiro que essa questão de querer levar vantagem é meio que mundial mesmo, né? Aqui mais, talvez, mas de uma certa forma é meio mundial. Professor, Infelizmente. eu acho que, assim, eu estava com um colega meu, esses dias nós estávamos conversando, ele faz uns 2 anos que ele está na Flórida, né? Uhum. Ele, amigo, assim, de criança, vizinho né? Se criamos junto. E agora faz 2 anos que ele está na Flórida, fazia 2 anos que ele tinha ido e agora ele retornou. Uhum. Começo do ano, se eu não me engano. Daí nós estávamos conversando. A diferença dos usos e costumes do povo aqui. Ele estava contando que teve um furacão lá, não sei se ele presenciou a história, como que foi, numa cidadezinha próxima, nos Estados Unidos, e o que aconteceu? Os mercados, quando acontece isso lá, cesta básica, água potável, as coisas, os mercados começam a fazer a doação para o pessoal que perdeu casa, as coisas. Aí teve um brasileiro, para envergonhar, um filho de uma égua que tinha um comércio lá, ele dobrou o preço das coisas dele, principalmente da água potável de galão. Uhum. E ele estava, esse dono de comércio estava legalmente lá no país, porém teve que fechar o mercado, as instituições lá de segurança, não sei o que fizeram ele fechar o mercado pela atitude de querer tirar proveito da situação. Que é o Então, assim, certo, né? eu digo assim, professor, a cultura do brasileiro que é vergonhoso. Isso é verdade. E se você for olhar aqui, né, além de as pessoas, numa tragédia, as pessoas aproveitarem para aumentar o preço, né,
a gente tem outro lado também, né? De repente, uma tragédia qualquer que a gente vê aí, um caminhão, né, de comida que seja que sofre um acidente na estrada, as pessoas param para roubar a carga. Que é coisa mais Sim, vergonhosa que isso, né? Mas também tem outro lado, né, Cleiton? A gente tem aqui uma situação que, comparada com os Estados Unidos, por exemplo, também é vergonhosa para eles, eu acho. A gente tem saúde de graça, né? Então, todos nós temos acesso à saúde. Pode ser que não seja ideal, mas a gente tem. Lá, se você for internado num hospital, e você não tiver um plano de saúde, você passa a dever tua vida, né? é um É, lado tem da caso de moeda. pessoas brasileiro que vai para lá, precisa ser internado ou alguma coisa que acontece, fica doente e tal, a conta chega aqui, e a conta é assim, US$ 10.000, US$ 15.000 por um procedimento qualquer. Então, eu particularmente acho uma coisa vergonhosa, porque a, a saúde é uma coisa que deveria ser tratada pelo Estado, lá em qualquer lugar do mundo, né? Porque é uma obrigação do Estado. Eu vejo, pelo menos assim, que é uma obrigação do Estado fornecer condições de saúde para a população, né? Então, assim, a gente tem coisas que são vergonhosas, nossas também, mas nos outros países também tem certas coisas que às vezes a gente está melhor, sabe? Mas, enfim, né? Não vamos, Falando. professor, não vamos fazer uma mediana de prós e contras, aí senão não vai ser perdendo. Não, a gente perde, com certeza. Mas todo mundo tem lá o seu lado ruim, né? Seu lado que Até, poderia professor, melhorar. professor, não digo nem pela questão do governo, questão de saúde, tudo, mas no geral, professor, questão do nosso costume do brasileiro, o senhor vê algumas coisas que fazem lá, que aqui no nosso país, se a gente fazer. Vamos dar um exemplo, aquele esquema lá que o pessoal tinha aplicativo de pegar a bicicleta e pelo aplicativo. O senhor viu Sim. aqui, eu passava direto indo para a faculdade de manhã, que eram as bicicletas amarelas, lá, o aplicativo da Aero. Estava tudo Uhum. jogado dentro da valeta, professor. Tem Pois gente é, andando na beira da favela até hoje com essas bicicletas. pois é. É uma Então, pena, né? o brasileiro não está adepto a algumas coisas ainda. Não, não. Na verdade, tem que aprender muito ainda, né? Tem que mudar isso lá na escola fundamental, quando a criança entra na escola, isso tem que ser colocado. Não adianta, né, fazer como fizeram aí de abrir um monte de vaga para a universidade e não darem nenhum tipo de incentivo lá na escola básica, né? O grande incentivo tinha que ser lá para mudar a cabeça das pessoas. Mas, paciência, né? Mas vamos voltar aqui aos medicamentos, né? Então a gente tem aí, só falando, né, de indústria de medicamento, né, como exemplo, indústria de medicamento, a gente praticamente tem poucas que são brasileiras, a maior parte delas é estrangeira, né? E eles estão um pouco preocupados com a saúde das pessoas, né? Então, é por isso que eu estava falando que não é uma exclusividade nossa ter, então, esse comportamento de pensar no lucro simplesmente, né? A indústria farmacêutica, de uma forma geral, não pensa na saúde das pessoas, ela pensa no lucro. E esse modelo vem muitas vezes das indústrias estrangeiras, americanas, alemãs, suíças, né? É, então, por isso que eu digo que é uma coisa meio que generalizada. Mas, enfim, esse tipo de comportamento deles, né, esse comportamento pouco se preocupando com o consumidor, com o paciente, faz com que as farmácias de manipulação tenham uma abertura, tanto que farmácia de manipulação, hoje a gente tem quantas, só na cidade de Curitiba, né, a gente tem milhares, e todos estão funcionando bem exatamente porque tem público para isso, tem muita gente que já cansou do, do medicamento industrializado e prefere a, a farmácia de manipulação por preço, por exclusividade, né, por vários fatores.
Então, um dos fatores que a gente tem é o medicamento órfão. Então, o medicamento órfão é aquele que a indústria não quis, né, pegar o medicamento para produzir, porque achou que não ia valer a pena, ia ganhar muito pouco, né, e acabou que esses medicamentos, eles são necessários, precisam existir para pequenas demandas que a gente tem, mas precisam existir, porque tem pessoas que precisam. Então, as farmácias de manipulação incorporam isso, e elas, então, acabam por ter uma busca bastante grande por essas pessoas que precisam desses medicamentos que não são fabricados. Ok? Então, vocês vão ver nas farmácias de manipulação, muitas vezes, o cliente que vai lá porque ele só encontra lá o princípio ativo que ele precisa. Não existe fábrica nenhuma que faça aquele medicamento que ele precisa. Outra situação está ligada com a viabilização do segundo uso de um fármaco. Então, a gente tem, muitas vezes, medicamentos que eles são colocados no mercado para uma determinada utilização, né? Então, eles são colocados no mercado, foram estudados lá pela indústria, tudo mais, para tratamento de determinada doença. E com o passar do tempo, os próprios prescritores, os próprios estudiosos começam a ver que aquele medicamento tem efeitos que poderiam combater outro tipo de doença. E o que acontece? De uma forma informal, começam a prescrever aquele medicamento para outras situações. É o caso da sertralina, por exemplo, que eu coloquei aqui. Inicialmente, a sertralina ela foi estudada, né, e foi criada para tratamento de depressão. E ela foi colocada no mercado com indicação lá na bula de tratamento de depressão. Muito bem, os médicos começaram a prescrever e tudo mais, e com o passar do tempo, esses médicos começaram a perceber que as pessoas que estavam utilizando a sertralina para depressão, elas tinham uma tendência a perder peso. E começaram, então, outros profissionais mais voltados para essa área da perda de peso, principalmente começaram a indicar, então, a sertralina para tratamento de obesidade. Até então, né, eles estavam indicando um produto que não era indicado para tratamento de obesidade, não estava na bula. Então, a gente chama esse tipo de uso como uso off-label, o uso que está sendo prescrito para algo que não está descrito na bula. Então, por um bom tempo, esse uso, né, da sertralina por médicos para combate à obesidade foi considerado como uso off-label. Chegou um determinado momento que a própria indicação da sertralina passou a ser para tratamento de obesidade. E isso foi colocado na bula. A partir do momento que está colocado na bula, a gente já não considera mais como uso off-label. Então, a gente diz que aquele medicamento está sendo utilizado de forma off-label enquanto está tratando de uma doença que não está colocada na bula. A partir do momento que é colocado na bula, a bula é mudada, ele deixa de ser um uso off-label e passa a ser um uso tradicional, um uso normal de novo. Ficou claro isso? Fácil de entender ou não? Sim, professor. Então, essa denominação é só para dizer que ele está sendo utilizado fora da indicação da bula, tá? Enquanto, no caso da sertralina, enquanto os médicos estavam prescrevendo para diminuir, né, a obesidade e não estava colocado na bula, falava-se que estava sendo usado da forma off-label.
A hora que mudaram a bula, pronto, acabou. Mesma coisa a finasterida. A finasterida, ela inicialmente, ela foi utilizada e vinha lá na bula para tratamento de hiperplasia prostática. Então, alguns tipos de câncer de próstata, né? E, então, era indicada, né? E as pessoas tomavam o medicamento. E em alguns casos as pessoas começaram a perceber que começou a crescer cabelo. Pessoas que tinham pouco cabelo, que não tinham cabelo, começaram a perceber que isso estava acontecendo. E aí conseguiram fazer a associação de que a finasterida tinha como um efeito colateral, né, o crescimento de cabelo, e os médicos que tratavam de problemas de calvície começaram a prescrever a finasterida, não para hiperplasia prostática, mas para crescimento de cabelo. E enquanto na bula da finasterida ainda estava descrito que ela era utilizada, ela era indicada só para hiperplasia prostática, a gente diz que esse uso para tratamento de calvície era um uso off-label. A partir de um determinado momento, foi colocado lá na bula, então, uso finasterida pode ser utilizado para hiperplasia prostática e para tratamento de calvície. Deixou de ser uso off-label, tá certo? Mas enquanto não estava colocado isso na bula e os médicos estavam prescrevendo para problemas de calvície, a gente chamava esse produto de uso off-label. E aí o que acontece? É onde que entra a farmácia de manipulação nisso. A farmácia de manipulação, né, diferentemente da indústria, ela tem a possibilidade de fazer uma dose adequada, né? Então, se o médico pedir uma dose diferente da dose industrial, a farmácia de manipulação pode fazer, tem facilidade para fazer isso, né? E no caso da sertralina e da finasterida, na época que só existia o medicamento industrializado e estava indicada a sertralina para depressão e a finasterida lá para hiperplasia prostática somente, né? Os médicos que queriam utilização para uso off-label, né, o segundo uso, queriam muitas vezes dosagens diferentes. Então, eles pediam para as farmácias de manipulação, mandavam prescrições para a farmácia de manipulação, para a farmácia de manipulação fazer aquela dose correta para o paciente. No caso da finasterida, por exemplo, uma das doses, hoje a gente tem duas apresentações no mercado, né, as apresentações industriais. Uma com uma concentração mais baixa e outra com a concentração mais alta. A concentração mais baixa é ideal para crescimento de cabelo. A concentração mais alta é ideal para hiperplasia prostática. Ok? Outra questão, fármacos potentes e perigosos. Fármacos que eles podem, de repente, quando tomados em doses acima, né, da necessária para um paciente, eles podem, então, trazer problemas de toxicidade, então, vários problemas. Então, a gente tem vários medicamentos que existem no mercado, mas existem concentrações padrão no mercado, né? E, de repente, esses produtos, que a gente chama de potentes e perigosos, eles têm uma certa concentração no mercado, mas isso não quer dizer que exatamente aquela concentração vai ser boa para todo mundo. Tem gente que talvez o ideal fosse uma concentração um pouco menor. E a partir do momento que você compra no mercado, né, um medicamento que só tem numa concentração maior do que aquilo que é ideal para você, e você toma essa concentração maior, esse excesso pode trazer algum tipo de problema. E se for esse tipo de fármaco
que uma pequena diferença de concentração pode trazer, né, problemas de toxicidade, carcinogenicidade, sensibilização e outras coisas mais. Se você toma uma concentração a mais, você fica mais exposto a esses riscos. Então, a farmácia de manipulação pode produzir o medicamento naquela quantidade, né, naquela concentração específica para o seu caso. E daí, esses fármacos acabam sendo mais seguros do que você tomar aquela concentração um pouco maior, né, que está além do que é necessário para você. A gente tem também os medicamentos de baixo índice terapêutico, que são medicamentos que o nome já diz, né? Com uma pequena concentração você já tem a ação terapêutica. E eles podem também, semelhante ao caso anterior, eles podem também ter problemas se a concentração que for utilizada, ou uma variação de concentração que for utilizada, se ela for um pouquinho diferente daquilo que é necessário para você, também pode apresentar toxicidade. Diferença do anterior, né, desses fármacos potentes e perigosos e dos medicamentos de baixo índice terapêutico. Aqui, nos fármacos potentes e perigosos, eles podem ter altas concentrações. Então, digamos lá que um determinado medicamento, lá no mercado, né, o medicamento industrializado tenha lá 500 miligramas a sua concentração, né, padrão. E você, na verdade, como paciente, precisa de 490 miligramas. Então, a farmácia de manipulação faz 490 miligramas para você, porque aqueles 10 miligramas a mais podem te trazer uma intoxicação. Aqui já é diferente, aqui já é o caso de substâncias que a concentração do princípio ativo é muito pequena. Vou dar um exemplo para vocês, e vocês, quem já trabalhou ou trabalha em farmácia de dispensação, vai entender bem. Caso de hormônios que a concentração ideal deles é em microgramas. Alguém lembra de de uma linha de produtos na farmácia de dispensação que tenha várias concentrações diferentes? Em micrograma, professor? Em micrograma. Levotiroxina. Ela Exato. varia de 12,5 até 200. Exatamente. E por que que tem tanta diferença assim? Porque geralmente o que acontece? A gente pegando aí um medicamento comum, vai ter aí 2, 3 apresentações, né? Tipo, vamos pegar o paracetamol, coisa simples, né? Paracetamol em comprimidos vai ter o quê? 500 miligramas, 750 e hoje tem 1 grama também, se eu não me engano, né? Ou seja, no máximo aí 3 apresentações diferentes, 3 concentrações diferentes. Por que que nesse caso tem essa variação de 12,5 até 200? E tem várias concentrações aí no meio. Porque a necessidade de cada um é muito específica. Então, um médico pode fazer exames, né, para verificar a dosagem exata que o paciente pode utilizar e deve utilizar nesse caso, né? E por isso tem várias concentrações diferentes. Então, digamos lá que um determinado paciente, o médico mandou fazer exames, né, e verificou que a falta é aí de 75 microgramas, né? Então, ele indica exatamente essa concentração para paciente, porque uma concentração maior pode ser tóxica, uma concentração menor talvez não traga o efeito ideal, mas acima de 75, de repente, pode ser tóxica. Num outro caso, o médico manda fazer o exame e percebe que a necessidade da paciente é de 45 miligramas. Não tem 45 miligramas, né? Tem 50 miligramas. O que ele vai fazer?
ele sabe que se ele, de repente, indicar para o paciente tomar o de 50 miligramas, pode ser que microgramas, desculpem, aqueles 5 microgramas sejam suficientes para intoxicar a pessoa. Talvez ele tenha que indicar, então, uma concentração mais baixa. E daí não vai ter o efeito terapêutico desejado completo, vai ter um efeito menor. O que ele pode fazer? Ele pode, então, indicar para ser feito lá na farmácia de manipulação. A farmácia de manipulação tem condições de fazer aquela dosagem específica? Tem. É difícil de fazer? É. Por isso, quando se trabalha com esse tipo de medicamento, a farmácia de manipulação tem que ter um cuidado, assim, muito, muito, muito grande mesmo. Então, o processo de preparo desse tipo de medicamento é um processo que tem que ter muita atenção, porque a gente precisa fazer exatamente naquela concentração. A gente não pode fazer a mais, porque a gente pode, de repente, levar o paciente a ter uma intoxicação, às vezes com 1 micrograma de diferença. Tá certo? Mas a gente tem condições de fazer, a gente tem técnica para isso. Professor, Oi. Uma dúvida nessa parte de dosagem dos medicamentos. Do referência para o genérico, na lei dos genéricos, lá, eles podem variar de 80% a 125% do princípio ativo. Na farmácia de manipulação, ele é realmente exato? A concentração é feito o teste para ver se está tipo 100% do princípio ativo? Então, você tem a obrigação de fazer, eu não me lembro bem agora se é a cada 3 meses, mas tem um período de tempo que você tem que preparar cápsulas, né? E mandar para uma empresa terceirizada que faz análise para ver se está dentro do especificado. Você tem uma faixa de variação que pode pode ser variável, tá? Mas ela pode ser geralmente até 10% abaixo e até 10% acima. Mas o ideal é que você fique, né, bem dentro principalmente nesses casos aqui, o ideal é que não tenha muita variação, não. Mas pode ter sim uma variação e a gente tem obrigação, então, de mandar para uma empresa que trabalha com análise desse tipo de produto. Eles vão te dar um laudo e vão te dizer se o teu processo está sendo correto ou não. Tá? Então tem controle sim. Dentro da farmácia a gente não consegue ter esse controle dentro do nosso próprio laboratório de controle de qualidade, porque o que é exigido de controle de qualidade dentro da farmácia de manipulação são testes mais simples. Não dá para exigir, por exemplo, que uma farmácia de manipulação compre um aparelho de ressonância magnética ou algum outro tipo de equipamento que são caríssimos, né? Então, dá-se a possibilidade de a gente, então, preparar o produto, manipular, né, da forma como a gente manipularia no dia a dia e mandar para esse tipo de empresa para que eles façam a verificação da concentração do princípio ativo. E daí eles vão te dar um retorno dizendo se o teu processo está sendo correto ou não. Se não estiver sendo correto, você vai ter que buscar onde que está acontecendo o erro e tudo mais. E assim, é bem interessante porque a própria legislação pede, né, que a cada vez que seja preparado esse produto para mandar para essa empresa, se faça com um manipulador diferente, porque daí a gente consegue ver até a precisão de cada um dos funcionários que a gente tem lá dentro. E a gente consegue identificar se o problema está com o funcionário ou se o problema está com a matéria-prima que a gente compra, com o processo que está sendo feito, a forma como está sendo feito. Então, a gente consegue identificar isso. A farmácia de manipulação é bastante rígida em relação a esses controles. Eu posso até dizer que não chega, obviamente, aos pés do controle de qualidade de uma indústria, porque a indústria precisa investir, né, muito mais em relação à qualidade dos produtos.
Então, eles têm condições de montar um equipamento, um laboratório com os equipamentos mais caros e tudo mais, mas a farmácia de manipulação acaba tendo essa rigidez também, porque ela é obrigada a mandar essas amostras para fora. E eu acho que nesse caso, né, você mandando as amostras para fora é muito mais fácil, né, pelo fato de a empresa ser independente, é muito mais fácil ela detectar problemas e te dizer, olha, o problema está aqui, do que isso acontecer dentro de uma indústria farmacêutica, que o laboratório de controle de qualidade é da própria indústria. Conheço pessoas que já me afirmaram que tem certas indústrias que, mesmo que o produto seja reprovado no controle de qualidade, os técnicos do laboratório de controle de qualidade, né, os responsáveis, têm que assinar um laudo dizendo que está tudo bem e colocar esse material no mercado. Quando a gente terceiriza isso, não vai acontecer. Então, eu acho que os resultados dá para confiar muito mais na farmácia de manipulação do que na indústria. Beleza? Vamos em frente. Alguns termos comuns também que a gente trabalha na farmacotécnica que talvez vocês encontrem um dia e é bom que vocês já saibam o que quer dizer. O primeiro deles, vocês vão ver em muita fórmula, é o QSP. QSP é quantidade suficiente para. A gente encontra também algumas fórmulas em português, mas são fórmulas que são originais de Portugal, que, na verdade, ao invés de QSP, a gente vai encontrar QB, quanto basta. É a mesma coisa. O quantidade suficiente para é uma forma de indicar que aquela substância que está do lado desse QSP, a gente vai utilizar a quantidade suficiente para completar ou aquele volume ou aquele peso. Por exemplo, essa fórmula ali de ácido bórico e água destilada. Então, o que acontece? Eu tenho um sólido e tenho um líquido, né? Então, o ácido bórico está a 2%, eu tenho que calcular, né, esses 2%, quanto é, na verdade, porque, na verdade, não são 2 gramas de ácido bórico, porque seriam 2 gramas se eu fosse fazer 100 ml, 2 por 100, né? Então, 2 gramas por 100 de solução. Mas, na verdade, eu vou fazer 30 ml de solução. Então, eu vou ter que calcular quanto que é esse ácido bórico. Isso a gente vê depois. Mas eu calculo a quantidade de ácido bórico, peso ela direitinho, coloco esse ácido bórico num cálice de vidro graduado e vou utilizar água destilada, quantidade suficiente para completar os 30 ml, é o volume final que eu vou preparar. Então, o QSP aqui indica a quantidade suficiente para completar ou aquele volume que está indicado ali do lado, ou o peso que vai estar indicado ali do lado. Deixa eu pensar uma outra fórmula aqui, bem fácil. Digamos que eu fosse utilizar lá cloreto de sódio, sei lá, 5 gramas, e glicose, QSP 100 gramas. Então, nesse caso, eu tenho dois pesos. Vou até escrever aqui. Tentar escrever, por exemplo, né? Então, vou colocar... Não vou conseguir escrever direito. Colocar como sal e açúcar. Vou fazer só um A e um cedilha para vocês saberem. Sal. Nessa fórmula, digamos que fosse, então, 5 gramas. E açúcar, que é SP 100 gramas. Então, eu pergunto para vocês, depois dessa explicação, se eu fosse fazer essa formulação aqui,
eu pesaria 5 gramas de sal e pesaria quanto de açúcar? Podem chutar à vontade, não precisa acertar. Quem se arrisca? 95? 95. Todo mundo concorda? Por quê? Porque eu fui lá, pesei 5 gramas de sal, né? Tá lá na minha balança 5 gramas de sal. E daí a fórmula diz, eu preciso utilizar açúcar, quantidade suficiente para que dê 100 gramas de sal. Se eu já tenho 5 gramas, para completar para 100, eu vou ter que colocar 95 de açúcar. 95 de açúcar mais 5 de sal, dá as 100 gramas. Certo? Certo, Cleiton? É assim que você faz suas receitas? Sim, professor. Esse sim não foi muito convincente, hein? Não, mas é. Na verdade, nas receitas de alimento não vem QSP, né? Já Não, na vem verdade, professor, hoje, como a gente tem uma produção grande, a gente tem tudo tudo, pronto, né? mas é tudo produzido, tem tudo medidas para a gente manter um padrão, né? A Sim, gente tem sim, sim. medida em tudo. Aham. Mas no caso de vocês não existe o QSP, né? E já vem as quantidades certas. Viria 5 gramas de sal e 95 gramas de açúcar, né? Mas aqui o que a gente tem Às vezes é depende do paladar da cozinheira. também, né? Mas o que a gente tem aqui, na verdade, é que a gente muitas vezes vai trabalhar com sólido, né, misturado com líquido. E daí cada sólido ele toma um volume, ele toma um volume diferente depois que ele faz parte de uma formulação, né? Então, se eu colocasse, por exemplo, ali ácido bórico, digamos que fosse para pesar 2 gramas mesmo, né? E eu colocasse água destilada, que é água destilada 30 ml, na verdade eu ia ter um pouquinho mais de 30 ml, porque aqueles 2 gramas que eu coloquei ali, eles vão tomar um volume, né? Então, se eu colocar 30, daí com o excesso do bórico pode ser que dê 31, né? Depende do volume que cada produto toma, né, depois que ele é colocado numa solução. Lembro daquela história do ouro e da prata acho que é Aristóteles, não me lembro quem que é, que é, como é que é a história que ele verificou que quando ele colocava na água uma barra de ouro, alguma coisa assim, tomava ele perdia uma determinada quantidade de água. E quando ele colocava a barra de prata, do mesmo tamanho e tudo mais, deslocava uma quantidade diferente dessa água. Aqui é a mesma coisa, então, dependendo da substância sólida que a gente colocar, ela vai tomar um espaço maior ou menor. Então, quando a gente trabalha nesse formato, geralmente vocês vão ver o QSP, porque daí já indica quanto que aquele material tem que ter de volume ou de peso no final. Tá certo? Então, se eu coloco ácido bórico ali, talvez eu precise lá de 29 ml para transformar em 30. Mas se eu coloco, por exemplo, hidróxido de alumínio, que é um sólido muito leve, pode ser que ele não faça diferença nenhuma, continue sendo 30 ml. Se eu colocar chumbo, pode ser que se transforma em 33 ml. Então, dependendo das substâncias que a gente coloca, o deslocamento de água pode ser diferente, o volume acaba sendo diferente. Então, por isso que, geralmente, nesses casos, o último produto que a gente coloca na formulação é aquele que está escrito QSP, porque a gente vai utilizar a quantidade para completar ou aquele volume ou aquele peso, tá bom? Que pode, então, ser variável. Ficou claro isso?
Sim, professor. Beleza. Deixa eu apagar aqui. Opa, sumiu. Que mais? Este aqui, que vocês podem até encontrar, vai ser difícil de vocês encontrarem, porque, na verdade, é um tipo de sigla de simbologia que era utilizada muito lá pelos boticários antigamente. Então, pode até ser que vocês encontrem aí um médico que ainda é da velha guarda e que coloque as formulações dessa forma. Mas é bem difícil de encontrar. Então, esse aqui, ele significa partes iguais. Então, às vezes, o médico está lá com pressa e tudo mais, e ele quer montar uma formulação. Aqui é uma formulação de pasta d'água, na verdade, que vai talco, óxido de zinco, glicerina e água. 4 componentes. E cada um dos componentes vai numa mesma quantidade. Então, vai 25 gramas de talco, 25 gramas de óxido de zinco, 25 gramas de glicerina e 25 gramas de água. Só um detalhe. Muitas vezes a gente vai medir líquidos e muitas vezes a gente vai pesar líquidos, tá? Dependendo da formulação, pode ocorrer de você medir e pode ocorrer de você pesar. O único líquido que é exatamente correspondente, né? 1 ml é igual a 1 grama, é a água, por causa da densidade, né? Que é 1. Todos os outros líquidos, se você for medir, né, em volume, ou pesar, não existe essa correspondência. Por exemplo, vou pesar 1 grama de glicerina, não dá 1 ml. Tá? Ele dá um valor diferente. Por quê? Por causa da densidade. A gente vai ver isso depois também. Mas, enfim, aqui nesse caso, todos são pesados. E aí, o que acontece? 4 itens. E o médico está com pressa, tudo mais isso. É por isso que era feito dessa forma aqui. Ele estava com pressa e todos os produtos aqui são na mesma quantidade. Então, ele simplesmente colocava ali do lado 25 gramas. A gente sabe que todos esses produtos, então, são 25 gramas na formulação. Tá certo? Então, é uma forma de facilitar a vida do médico na hora de escrever. Ele não precisar ficar escrevendo do lado de cada componente os 25 gramas. Então, dessa forma, ele coloca 25 gramas, o farmacêutico já sabe que é para, então, pegar todos esses componentes que estão ali do lado do e pesar 25 gramas de cada um. Tranquilo? Tranquilo, então. FSA. Muitas vezes vocês vão encontrar isso lá depois da fórmula tal. O médico escreve embaixo assim, FSA. Então, daí você olha esse FSA e fica pensando, meu Deus, o que que é isso, né? Será que é mais um componente da fórmula? O que que é isso? Na verdade, é uma sigla também que corresponde às palavras faça segundo a arte. O que que é esse faça segundo a arte? É mais ou menos como a prescrição, né, a receita, é um documento de comunicação entre o médico, prescritor e o farmacêutico. Aqui é uma forma de o médico avisar para o farmacêutico assim, olha, para o paciente tal, Dona Maria, eu preciso que você faça essa formulação aqui, daí ele coloca toda a fórmula, e daí embaixo ele coloca FSA, ou seja, então eu coloquei, né, a formulação, tudo mais, agora faça de acordo com o teu conhecimento, de acordo com as técnicas que você sabe que tem que ser empregadas para fazer esse produto. Ok? Então, o FSA é uma forma amigável, assim, de dizer, já passei a fórmula, agora não sei como é que faz, eu deixo para você resolver isso, porque você que tem as técnicas para manipular esse produto. Tá certo? Então, é uma forma, assim, educada de pedir
tipo de indicar, olha, você que tem conhecimento, prepare, né? Outra sigla que às vezes vocês podem encontrar é o RX. O RX, então, geralmente é colocado lá no comecinho da prescrição, às vezes em cima, antes do nome da pessoa, né? Às vezes o nome da pessoa e embaixo vem o RX, que é uma sigla que vem do latim recipe ou receba, né? Então é uma forma também educada, né? De que eu estou enviando e, por favor, prepare esse medicamento, né, de acordo com a formulação. Então, é uma maneira educada também de ele começar a escrever esse documento, tá certo? Muitas vezes vocês vão ver lá RX, e eu confesso para vocês que a primeira vez que eu peguei uma fórmula que vinha o RX, eu não sabia o que era, eu fiquei pensando, né, se que queria dizer aquilo, se era um raio-x, se era alguma sigla que era para o paciente não saber o que era aquilo, não sabia mesmo. Daí eu fui buscar e eu descobri isso. Então, pode ser que vocês encontrem um dia, então já sabem que não é raio-x, não é nada disso. Beleza? Gente, acho que eu vou parar por aqui, que daí na próxima aula a gente começa com esses conceitos aqui. É bom que a gente comece e já termine tudo de uma vez só. Beleza? Dúvidas? Beleza, prof. Obrigada. Sem dúvida, sem nada? Acho que não. Então tá bom. Tranquilo. Ótimo, então. Qualquer coisa também, traga uma dúvida aí que a gente responde. Tá ok. Beleza? Obrigada, prof. Tchau, tchau. Então, bom final de semana para vocês. Tchau. Tchau também. Obrigado.